Mas pronto, continuando aqui no Windows 11, como já se sabe, nós falámos até no podcast passado que vários computadores iam ficar de fora desta atualização devido aos requisitos que a Microsoft introduziu nesta versão, não é, do Windows 11. Nomeadamente, bastantes processadores recentes ficaram de fora da lista de compatibilidade, equipamentos sem o TPM, pelo menos as últimas versões de TPM, também ficaram de fora. E obviamente as pessoas não ficaram contentes com isso e começaram logo a arranjar a forma de contornar aqui o sistema, não é? E aqui o site XDA Developers, que é um site que eu já conheço há muitos anos e recomendo para quem gosta deste tipo de coisas, não é? Principalmente em smartphones, é no que eles são fortes. Alterar software e mudar software de smartphones, eles são muito fortes nisto, e mesmo em aplicações e tudo. Então eles juntaram-se aqui um conjunto de métodos, estamos a falar de 4 métodos, que permitem de uma forma mais ou menos fácil fazer upgrade ou instalar uma versão do Windows 11 num equipamento que não seja compatível. Obviamente isto não dá para tudo, não é? Até porque, por exemplo, se tivermos um equipamento que apenas suporte 32 bits no processador, o Windows 11 nunca vai funcionar, porque o Windows 11 já só suporta processadores de 64 bits e aqui não há forma de contornar, não é? Mas aquelas questões dos processadores recentes que já funcionam a 64 bits, mas ficaram de fora dessa lista de compatibilidades, ou equipamentos sem TPM, isto já há aqui formas de contornar. Obviamente, isto são sempre coisas que podem correr mal, não é? Depois, com as atualizações daqui para a frente, aquilo pode por algum motivo ir uma atualização e o sistema não arranque, não é? Porque isto é apenas um bypass para a instalação, não é um bypass que garanta que daqui para a frente a máquina vai funcionar sempre bem com o Windows 11, não é? Até porque o Windows 11 ainda está em desenvolvimento, não é? Epá, eu até confesso que até acho estranho que seja possível, não é? Porque para eles dizerem que é um requisito ter o TPM, alguma coisa o TPM faz, não é? Tu depois instalares o Windows e não estás a usar o TPM, vai haver ali alguma função que vai estourar, não é? Senão não Pois faz é isso que eu sentido digo, ou seja, não é garantido que até pode estar agora essa função ou desativado, ou não estar a funcionar a 100%, e de futuro, com uma atualização, eles porem isso mesmo a ser usado, e depois tu um dia chegas aqui, fazes um update, reinicias a máquina, ou a máquina reinicia-se no update e pum, já não arranca mais porque não tem TPM, não é? Sim, mas obviamente, pronto, isto é para quem quiser experimentar. Aliás, nem é recomendável nesta fase ninguém instalar o Windows 11 numa máquina que use para trabalho, por exemplo. Só gajos malucos como eu é que se ponha a usar isto em máquinas que precisam delas, não é? Como é o caso desta que eu estou a usar para fazer stream. Mas pronto, eu sou geek, não é? Tenho desculpa, não é? Mas pronto, estes 4 métodos, isto não é nada de especial. O primeiro método, eu não vou descrever passo a passo, porque isto depois quem quiser é dirigir-se à nossa página, ao thinkgeek.pt, e nós temos sempre lá os links das notícias que falámos aqui no podcast, e podem sempre ver em detalhe como é que conseguem contornar aqui a limitação. Mas isto basicamente, o primeiro método passa por fazer o enrolling, não é? Ou seja, subscrevermos o Dev Channel, o Insider da Microsoft, para podermos ter acesso à versão. Obviamente ela não vai permitir instalar porque o computador supostamente não é suportado, não é? Mas temos que ir ao Registry, e eles depois indicam aqui no registro do Windows, mudar aqui umas keys, e após mudar essas keys, supostamente o Windows instala normalmente a versão do Windows 11. Depois há aqui outra versão, que é usar um script de alguém que está no GitHub que fez. Isto aqui deixa-me um bocado mais de pé atrás, que a gente não sabe muito bem o que é que o script faz, não é? Que isto instalar pode no rootkit. Exatamente, aceder às contas bancárias todas e permitir instalar o Windows 11. Mas pronto, isto cada um sabe daquilo que vai correr no seu computador, mas pronto, este é um método que eu considero menos recomendado, mas basicamente é correr este script que vai permitir também depois, através do Windows Insider, ele instalar a versão do Windows 11. Depois, terceiro método é criar aqui um híbrido entre o Windows 10 e o Windows 11. Este dá um bocado mais de trabalho, porque ele vai usar, ou seja, precisamos ter uma instalação do Windows 11, do Windows 10, aliás,
para editar os cheiros que estão lá e colocar lá os do Windows 11, e apenas o instalador é do Windows 10, que não faz estas validações, só que na realidade ele está a instalar os cheiros do Windows 11. Pronto, é assim um bocado mais complicado, também não me parece uma coisa tão acessível como os outros métodos, até porque obriga a ter aqui umas pens para fazer uns ISOs para correr depois no computador. Pronto, este método é assim um bocado mais confuso. E depois ainda tenho um último método, que é substituir o ficheiro que guarda os dados de compatibilidade. Ou seja, nós quando corremos aquele software que eu não me recordo o nome, o Health qualquer coisa, ele gera um ficheiro no sistema que deve também gerar quando estamos a tentar instalar o Windows 11 através do Windows Update, que diz que o computador é incompatível. E o que eles estão aqui a indicar é substituir esse ficheiro, ou seja, substituir aquilo é um DLL que tem que ser trocado, substituí-lo por um que diga que é compatível. E basicamente ele vai enganar o sistema e vai permitir instalar sem qualquer problema. Até temos aqui um tweet aqui do Zachary Wonder, que eu não faço a mínima ideia quem é, a dizer que conseguiu instalar o Windows 11 num sistema com MBR, ou seja, sem ter que usar o EFI no boot, não é? E com TPM 1.2 e num processador que não é suportado, ou seja, que não aparece na lista como os suportados. Ou seja, temos aqui várias condicionantes que limitavam a instalação do Windows 11 e que conseguiram, não sei qual dos métodos usaram, mas conseguiram contornar esta limitação. Eu cheiro-me que qualquer dia a Microsoft vai lançar uma cena para fazer isto sem tanta confusão. Meu. Quando eles levarem tanto backlash. Eu acredito que vai chegar a uma altura e eles vão reduzir estas limitações, porque não tem lógica. Há muitos equipamentos recentes que ficaram de fora, basicamente. Eles vão chegar a um ponto em que das duas uma, ou vão continuar com o Windows 10 para toda a gente que tem computadores antigos e não está disposta a atualizar, pelo menos a questão do TPM, não é? Ou então eu não estou a ver o que é que eles vão fazer. Isto vai ter que haver aí qualquer coisa, porque não faz sentido nenhum a questão do eles TPM, cortarem tanta gente. Eu a questão do TPM tenho dúvidas, porque o TPM é uma questão de segurança, não é? De encriptação, e parece-me que eles estão muito orientados mas é isso que te restringe aos processadores, não é? É isso que se está a restringir. Isso sim, é o TPM. Sim, ok, tudo bem, sim. Mas não deveria restringir os processadores, sim não ter TPM, porque até tu podes ter uma board que permita colocar uma placa, que já falámos disso, com TPM, e o processador devia de ser suportado, não é? Sim. E eu julgo que tem a ver com isso. Se tu tiveres a motherboard que tenha TPM e um processador que não tenha, pode não ser suportado oficialmente, não é? Mas deve funcionar sem problemas nenhuns. Agora, eu julgo que eles... Pois, eu julgo que eles põem aqueles processadores como mínimo, porque são os processadores, e a gente chegou a ver isso, não é? São os processadores que têm os TPMs integrados, TPMs ou FTPMs, ou lá o que seja, que por exemplo a AMD também chama, que agora está-me a escapar o nome. Mas AMD é FTPM. Pronto. É o que eu tenho. Que no fundo emula o TPM que estaria na motherboard ou no chipset. E que portanto eu julgo que é por isso que eles limitam esses processadores e não permitem processadores mais antigos. Acho que é mesmo por causa da questão do TPM e o TPM aqui não é tensão pré-menstrual, é mesmo nem sei o que quer dizer TPM. Mas pronto, é tecnologia de segurança presente nos computadores. Trusted Platform Model. Exatamente. Aquilo é um módulozinho que basicamente tem um chip que guarda de forma encriptada, por exemplo, dados de contas e tudo mais. Pronto, aquilo é uma questão útil. O BitLocker. Exatamente. É uma questão que é útil para o utilizador. O utilizador só tem a ganhar com isto. Aliás, todas as máquinas profissionais, nomeadamente portáteis e desktop, já têm TPM há algum tempo. Aliás, nós até acho que falámos nisso. Desde 2016. Sim. Exatamente. Já falámos nisso até acho eu no podcast. Sim. Ou seja, isto é uma questão que não é nova, não é? Este TPM não foi uma coisa que surgiu agora. Agora, muitas das máquinas de consumo não estavam preparadas para isto porque não era um requisito que as pessoas olhassem, mas eu até acho que é bem haver
pronto, este push neste sentido, não é? Porque é para o bem de todos, não é? Yeah.